Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Cris e iremos debater um tema mais do que sério no nosso dia a dia, com meu grande parceiro e amigo FG. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto que é super importante, que está sendo cada vez mais falado e tem que ser para sempre comentado. E sobre o que é esse nosso assunto, Christian? Bom, FG, vamos ver até que ponto as influências midiáticas e as redes sociais influenciam ou subjetivam a vida dos jovens no nosso dia a dia. Mas para isso, devemos fazer um processo muito intenso de contextualização para sabermos o que passa no nosso dia a dia e como nós estamos imersos nas influências que nos apresentam. Hoje em dia, vivemos em um contexto de capitalismo pós-industrial, ou capitalismo líquido, como você preferir chamar, em que se foca-se muito mais na produção e consumo de signos e muito menos na produção de produtos, ou seja, levamos muito mais em conta a representação daquilo e menos a sua funcionalidade. É isso aí, Christian. Nós conseguimos ver isso em diversas marcas famosas da atualidade. Um exemplo delas é a Gucci, que vende simples peças de roupas, né? Porém, a sua representatividade é muito melhor do que os seus produtos. Nós podemos ver isso que quem usa Gucci são pessoas que têm dinheiro, estão ali pela ostentação e que podem usar isso, e não pelo que o produto realmente é, e sim pelo que ele se significa. Exatamente. Isso, querendo ou não, é um desfruto da influência que a mídia tem sobre nós. Porque, querendo ou não, nós não damos toda essa importância a marcas e produtos se não é algo que diz para nós que ela realmente é importante para a gente. E, querendo ou não, também consumimos essa mídia e somos influenciados de maneira diferente. Ou seja, diferentes públicos vão consumir a mídia e, consequentemente, vão ser influenciados dependendo se eles passaram por um processo de transição ou já nasceram imersos dentro desse mundo. E falando especificamente do jovem, ele já nasce imerso no mundo digital e midiático e não passa por um processo de transição que seus pais, por sua vez, tiveram que passar. Christian, são os primeiros indícios da fusão corpo-máquina. É quando o jovem já nasce com a internet. Nós podemos ver muito isso sobre essa transição e sobre o jovem nascer imerso quando você vê crianças mexendo no celular, no tablet ou no computador de maneira tão natural que os pais até ficam chocados com essa naturalidade da criança. E às vezes, FG, não precisa nem ser algo extraordinário. Quando estou na casa da minha avó e mudo o HDMI da televisão, ela já fica totalmente impressionada. É isso aí, cara. Só para você ver até que ponto isso está chegando. Mas a gente também tem que analisar se isso também influencia nas nossas relações, ou seja, na maneira como interagimos ou convivemos com o outro. Então, quando falamos de relações e falando especificamente de ambiente digital, não tem como não falarmos de redes sociais, que na pesquisa que nos foi apresentada, aprendemos que elas não são determinantes na maneira como construímos a nossa perspectiva, mas são condicionantes, ou seja, elas são o meio em que nós vamos ser influenciados, em que terceiros vão dizer aquilo que sentem e, por sua vez, iremos construir as nossas opiniões e valores. Além disso, ela se baseia-se muito na troca intercultural, em que não possui uma hierarquia tradicional, ou seja, não é quem é o mais rico que é o mais influente, quem é o mais pobre que vai ser o menos influente. Tudo se depende muito da sua influência, não é mesmo, FG? Isso aí, Christian. No meio social em que vivemos, nas redes, o que mais vale não é quem você é, o seu quanto dinheiro você tem. Não, o que realmente importa é a sua influência no âmbito digital. Quantas visualizações você pega por publicação, quantos seguidores você tem no seu perfil, quantas curtidas você faz em alguma publicação também. É isso que conta. Exato. Isso dialoga muito com uma visão que alguns pesquisadores têm, que dizem que as redes sociais funcionam como uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social de atores. E o mais interessante dessa pesquisa feita é ele usar o nome atores para designar as pessoas pertencentes a esse grupo social. Aí a gente entra numa questão que vai ser mais debatida à frente,
que diz que até que ponto somos nós mesmos para atingir o outro, né? Mas enfim, terminando nossa contextualização, temos que pensar até que ponto isso influencia no nosso país, no Brasil. Como isso fala sobre nós? Bom, no Brasil foi feita uma pesquisa em 2014 sobre os internautas e a influência que eles têm na mídia da idade de 15 a 34 anos. Exato, FG. E no Brasil, destaca-se muito que pessoas dentro dessa idade chegam próximos dos 60% que são influenciados pela mídia. Muito acima dos dados que foram extraídos da Europa, que não atingem nem os 45%. E além disso, estamos acima da média mundial. Então pode-se concluir que o jovem brasileiro está muito presente, não só nas redes sociais, mas é diretamente influenciado pela mídia. E a partir desse processo de contextualização, podemos chegar no nosso assunto em questão, já que a pesquisa em específica foi feita com jovens estudantes da cidade de Fortaleza, Ceará. Bom, e as fontes que temos foram as seguintes. Nós pegamos 43 escolas e apenas duas foram selecionadas. Uma escola profissionalizante e outra de ensino médio fundamental. Exato, FG. E foi muito interessante a gente combinar e conectar as diferentes respostas que foram observadas entre elas. Então, inicialmente, a pesquisa se baseou em uma análise quantitativa realizada em 2009 até 2011, que mostra que até esses anos o público passava-se muito tempo assistindo TV, dentre todas as influências midiáticas. Quase 80% desse público também escutava e tocava muita música nas suas plataformas telefônicas ou computadores, e 63,6% navegavam via internet, que é um número que também passou a crescer muito mais com o passar do tempo, que a comunicação se baseou muito mais nos meios digitais. Mas dados por si só não dizem muita coisa, né? Sempre é preciso realizar uma análise coletiva. E não só uma análise coletiva, FG. Nós temos que conectar todos os dados extraídos a partir também de uma pesquisa qualitativa para ressignificarmos a nossa realidade e extrairmos aquilo que realmente é. E a partir disso chegamos no ápice ou na questão em si do nosso seminário, que dizem que as redes sociais evidenciam o chamado espetáculo do eu. A rede social, ela age como se fosse um palco, em que jovens são impelidos a enunciar sua intimidade ou até mesmo a sua interioridade a partir de uma representação performática de si mesmo, que se baseia no seu dia a dia ou naquilo que ele quer se mostrar aos outros. Ou seja, o nosso cotidiano se baseia numa contínua exposição íntima, devido a uma chamada extimidade. Mas o que é isto? É uma inexplicável vontade ou desejo de mostrar o nosso íntimo para as outras pessoas. Isso aí, Christian. Nós temos também o jovem como mais um produto midiático de consumo imediato. Nós conseguimos ver isso, como por exemplo, no Instagram, nos Stories. São publicações que nós fazemos que duram apenas 24 horas e após isso, acabou. Entende o que eu quero dizer? Claro que entendo, FG. O consumo imediato marca muito mais aquilo que nós, da geração Z, espera, que é uma dinamicidade muito maior das informações que nós adquirimos. Então, tudo aquilo que é posto ontem, hoje não é mais válido. Hoje já é ultrapassado. E abre-se portas para um questionamento sobre o que é verdadeiro ou não. Mas antes de a gente pensar sobre o que é verdadeiro, devemos fazer um questionamento sobre o que é a verdade. A verdade é aquilo que a gente acredita que ela seja. Não existe o conceito como verdadeiro, mas sim um consenso geral e performático sobre pessoas que agem em prol daquilo para acreditar que é a realidade delas. Então, não basta nos preocuparmos em pensar sobre o que é a verdade, mas sim o que as pessoas passam a acreditar sobre o que é verdadeiro para elas, como funciona este processo e como ela designa para ela aquilo que é relevante dentro das suas relações.
E quando a gente fala sobre mídias sociais, é muito fácil, já que estamos falando de representações performáticas, as pessoas se protegerem a partir dela. É isso aí, Christian. Então, nós temos assim a internet como uma ferramenta de máscara de proteção. Sim, e querendo ou não, essa espontaneidade que também está atrelada às redes sociais leva o jovem a ser muito mais aberto, dinâmico, criando-se uma zona de conforto e uma insegurança na interação presencial. Então é muito mais fácil o jovem dizer aquilo que ele pensa naquele exato momento sem sofrer as consequências imediatas de seus atos. Então, no ambiente digital, o jovem se sente mais livre para dizer o que ele quer dizer. Então, todo discurso e criação de relações neste âmbito digital demarcam uma característica fortíssima da nossa sociedade, que é a fluidez, ou seja, a liquidez das nossas relações, que são relações curtas, dinâmicas de consumo rápido, que não conflitam com as nossas expectativas, ou seja, aquilo que não é mais válido ontem para mim não tem mais importância, porque amanhã haverá as outras, e nas próximas semanas e dias também haverão outras relações e outras informações para eu consumir. É isso aí, Christian. E nesse slide conseguimos ver aí um meme que diz muito sobre isso, sobre a insegurança de você conhecer pessoas socialmente. Isso é muito interessante dizer, né? Ressaltar que isso aconteceu muito nesse último ano pandêmico que vivemos, porque a maioria das nossas relações que construímos, Verdade. muitas delas na faculdade, foram online, sabe? Nós não conhecíamos a pessoa porque ela realmente era. Nós conseguimos ver isso pelo meme, pela insegurança de você conhecer alguém que você viu pela primeira vez na internet e não saber quem ela realmente é fora da internet, saber mais a fundo sobre ela. Sem dúvida, FG. E a gente pode até dizer que esse estranhamento ocorreu com a gente, né? Porque a gente Com se certeza. conheceu no âmbito digital e assim, a gente nem esperaria como iria ser quando a gente ia se ver pessoalmente. Então, até estranhei, teve um certo susto, porque até imaginei que ele fosse uma pessoa um pouco diferente fisicamente. E até às vezes no jeito a gente se acostuma por uma versão diferente daquilo que a gente acredita inicialmente na versão digital, ou melhor, na versão virtual da pessoa. Você também teve esse estranhamento, FG? Com certeza, Christian, com diversas pessoas que eu conheci na faculdade. Muitas vezes, nas reuniões de grupo e trabalhos, eu vi uma pessoa que era totalmente diferente do que ela era pessoalmente. Isso aí causava um baita de um susto, sabe? Exatamente, FG. E acredito que você tem total razão sobre o questionamento feito e ter essa certa dúvida de conhecer outras pessoas no presencial. E vamos ver o que os nossos estudantes da Fortaleza têm a dizer sobre isso, não é mesmo? Vamos nessa. Bom, nós conseguimos ver primeiramente que temos 4 relatos dos estudantes. E eles são muito divergentes em suas opiniões em questão das redes sociais. Vamos começar com o Márcio. Você se sente muito mais seguro de expressar suas opiniões. Aquilo é como se fosse uma barreira para proteger de todos os medos que você tem. Dizendo assim que a internet te passa confiança de você poder se expressar as suas opiniões sem ter medo do que podem te julgar e sem ter constrangimentos. Já a Beatriz ressalta: porque a tecnologia de antigamente era uma tecnologia, mas não era tão ameaçadora quanto é hoje em dia. Hoje em dia, ela está devorando com tudo. A tecnologia está em todo canto, toda casa, em todos os lugares. E sei lá, ela está sufocando a nossa vida social. Isso, essa resposta da Beatriz, se encaixa completamente com o que o Jorge tem a dizer sobre um amigo dele. Ele se isola, a gente fica ao lado dele. Tá eu e meu amigo. Tem 4 pessoas. 4 pessoas para tentar tirar ele da frente do computador, para ele sair e fazer alguma coisa. Enquanto isso, o Thiago ressalva pontos positivos. Cara a cara é muito mais complicado de se falar do que você estar ali atrás. Você se sente muito mais seguro de expressar suas opiniões. O que você tem a dizer sobre isso, Cris? Cara, impressionante como as opiniões se divergem, mas ninguém se mostra preocupado de fato em mudar isso, né? Existe uma aceitação e, como a gente falou, um comodismo muito grande dentro dessa situação, em que, ok, pode até preocupar os estudantes, mas o que é feito para isso ser alterado, não é mesmo? E dentro desse questionamento, a gente chega na nossa seguinte conclusão.
Então, a partir de tudo que foi dito, conseguimos concluir que a interação na internet, mais especificamente nas redes sociais, nós temos a chance de dizer o que pensamos, sem constrangimentos, e também há a necessidade de compartilhar cada minuto da sua vida e também a possibilidade de encontrar novos amigos, independentemente da distância e do lugar que ele mora. Ao conversar com os estudantes de Fortaleza sobre o uso da internet, conseguimos ver diferentes posicionamentos, mas sem a necessidade de haver um consenso geral sobre a internet. Houveram muitas ambivalências e controvérsias, Cris. Exatamente. E como foi dito, nenhuma vontade de se reverter essa situação. Bom, fico muito grato pela atenção de todos que estão assistindo esse seminário. Eu e a FG vamos ficar por aqui e até uma próxima discussão. Tchau, tchau, gente! Obrigado.